Olá, meu amigo e amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José, trazendo informações de última hora, sempre envolvendo essa Orcrim que tomou conta aqui do nosso país, que está conectada com a maior Orcrim do planeta, a Orcrim comandada por Donald Trump e Benjamin Netanyahu. Gente, essa insanidade mental misturada com o gangsterismo de Donald Trump e o Netanyahu vai criar muitos problemas para a extrema-direita no mundo inteiro. O primeiro teste foi esse na Hungria, que Donald Trump jogou peso nessa eleição para reeleger lá o Orbán e quebrou a cara. Foi uma coisa espetacular, né, do ponto de vista do tamanho da derrota, sinalizando que o prestígio da criatura está muito baixo. Esse tipo de retrato a gente tem que trazer aqui para o processo eleitoral aqui no nosso país, porque nós não podemos esquecer essa gente que andou colocando bonezinho vermelho, escrito MAGA, vamos fazer a América grande novamente. Pois bem, essa gente mostrou ao que eles vieram na política brasileira. E não foi para beneficiar o povo, não foi para cuidar de Deus, nem de pátria, e muito menos de família, que eles estão querendo agora sabotar com o ato do senhor Nicolas Ferreira, que eu vou conversar aqui com vocês. Bom, antes de prosseguir aqui no nosso papo, é fundamental convidar você que chegou agora ao nosso portal e não nos conhecia, para, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça do seu joinha, seu comentário e, se puder, venha também para o nosso clube de membros e o nosso novo canal de cortes, que eu coloco sempre no primeiro comentário o link para você participar mais e fazer nosso portal chegar a mais pessoas como você, tá legal? Gente, mal eu falei com vocês no nosso papo anterior do editorial absolutamente infame do Estado de São Paulo, dizendo que o Poder Judiciário está se metendo em questões políticas, enfim, uma coisa totalmente míope, como se o Poder Judiciário pudesse tomar iniciativas por conta própria, sem nenhum tipo de iniciativa. Mal acabei de falar com vocês, veio uma nova notícia dessa tardinha, que é essa aqui. O ministro Alexandre de Moraes, ele não está nem aí para essa gente do bolsonarismo que eles andam dizendo, as ameaças que eles fazem para um lado e para o outro, porque praticou o crime, chegou até a corte, chegou até a relatoria dele, esperou o contato veio, ou o contato vem. E ele mandou o sapato aqui, já no começo da votação, contra o Dudu Bananinha, por um crime contra a honra que Dudu Bananinha cometeu. Aliás, essa gente, eles defendem tanto a liberdade de expressão, não é para emitir opinião, mas é para cometer crimes em larga escala. E como eles se acostumaram com isso, infelizmente a legislação no Brasil ela é muito branda, tanto em termos de responsabilização penal quanto de responsabilização civil, então eles ganham muito dinheiro com esse tipo de comportamento. Eles fazem o cálculo. Quanto custa difamar uma pessoa? Quanto custa destruir a reputação de uma pessoa? Quanto custa jogar uma dúvida em relação ao comportamento de uma pessoa? O máximo eu vou me condenar ali a 20, 30 mil reais, então vale a pena eu ganhar isso num dia, com as monetizações, com as coisas todas que eu faço nas redes sociais, com as pessoas que pagam lá as coisas que eu peço para pagar, isso na cabeça dessas criaturas. Então o crime compensa. O que é 20 mil reais para o senhor Nicolas Ferreira, um novo milionário da internet? O que é 20, 30 mil reais para o Dudu Bananinha, que só de gorjeta que o pai dele mandou para os Estados Unidos foram 2 milhões de reais? Então, pelo aspecto civil, vale a pena essas pessoas fazerem o que elas fazem, por isso que eles defendem o direito de terem um trânsito livre para destruir a reputação das pessoas. Mas no ambiente criminal, o Dudu Bananinha já tem uma situação adicional, né? Que é condenado criminalmente, eu tenho certeza que ele será condenado criminalmente, ele já deixa de ser um réu primário. Isso vai fazer com que o cômputo da futura pena que ele receberá por trair a nossa pátria, por estar fora do nosso país conspirando, isso fique muito maior, né? O tamanho da pena. Então é essa. Moraes vota para condenar Eduardo Bolsonaro a 1 ano de detenção por difamar Tabata. Ministro do STF diz que ex-deputado tem plena consciência dos atos delituosos que praticou. O que ele disse? A Tabata tinha apresentado um projeto de saúde pública, né? Vislumbrando a saúde pública de meninas pobres e também detentas, que não têm condição de ter absorvente, não têm condição de cuidar da saúde.
Um projeto extremamente meritório. E aí o bandido, o canalha, o criminoso, filho de uma pessoa idem, fez o quê? Ele disse que a Tabata tinha apresentado o tal projeto porque ela estava querendo beneficiar João Paulo Lema, que teria financiado a campanha dela, enfim. Essa gente é sem escrúpulos nenhuns, né, gente? Então, de novo, desculpa, Tabata. A Tabata moveu uma ação contra a criatura, o processo andou, chegou, isso foi em 2021. Demorou, mas chegou. O contato veio, né? Então, Dudu Bananinha, vai perder o status de réu primário, né? Então, enfim, filas andam. O senhor Nicolas Ferreira, eu até fiz um vídeo muito curto no nosso canal de cortes, agora eu quero explicar um pouco mais. Ele deu uma justificativa porque ele está tentando sabotar o projeto do fim da escala 6x1. Escreveu ele: a mudança da escala precisa beneficiar o trabalhador, para ele ter tempo de cuidar da família, da sua fé e relaxar. Só o começo da frase mostra o tamanho da canalice de Nicolas Ferreira, porque ele dizia que esse era um projeto eleitoreiro, que isso iria prejudicar o trabalhador, que as famílias não seriam beneficiadas. Ele riu, debochou de sair. Só que ele está vendo que ele está sofrendo uma chuva de balas por conta disso. E aí ele está mudando lentamente, mas ele quer inviabilizar esse projeto porque ele sabe que é um projeto que vai dar muita força eleitoral para o governo Lula, para o presidente Lula. Segue ele. Só que simplesmente empurrar a conta para as empresas, o resultado pode ser desemprego, informalidade e crise. Sempre eles trabalham com pânico moral, com medo, né, com terror, sempre fazendo as pessoas ficarem com medo. E por aí vai. E aí é o seguinte, ele sabe que ao apresentar uma emenda a esse projeto, é que ele quer agora, segundo ele, é transferir qualquer tipo de despesa para o governo federal, ele inviabiliza o projeto. Por quê? Porque qualquer projeto que crie uma despesa tem que indicar a fonte de onde vai retirar. Essa gente fica reclamando, o governo gasta muito dinheiro, o governo gasta... Mas essa emenda dele é uma emenda para fazer o governo gastar mais. Vejam só a incoerência e o tamanho da canalice desse moleque, né? Não estou falando moleque no tamanho da idade, não, no tanto de idade. Moleque no sentido político, é um moleque político. E aí está com essa história. O governo Lula tem que urgentemente começar a abraçar essa pauta do fim da escala 6x1 com o seguinte fundamento: a pauta 5x2 é uma pauta para a família. A pauta 5x2 é uma pauta para o chefe de família. Se tem um governo que se preocupou com família, de fato, foi o governo, ou é o governo Lula, e foram os governos anteriores progressistas. Então, essa na prática que é a questão que tem que ser abordada. O Flávio Rachadinha continua a tomar muitas saraivadas de bala. Eu fiz um corte disso aqui, o corte rodou pra caramba e continua a rodar. E eu quero chamar a atenção de vocês por uma curiosidade nesse vídeo aqui, que o Flávio Rachadinha está vendo que serviu como teste para ele, né? Que é difícil mentir demais. Bom, vou pegar aqui e vou comentar um trecho aqui desse vídeo. Vamos lá. Imagino que você vai ser muito cobrado e vai ter que explicar muito isso aqui em debates, que é o lance das rachadinhas. Vamos falar das partes polêmicas aqui, né, Lene? Seu ex-assessor Queiroz confessou que pegava parte dos salários dos funcionários do seu gabinete. O MP declarou que era inverossímil que você não tivesse ciência. Você admite que ocorreu isso no seu gabinete? É porque é importante esclarecer, Vilela. Claro, porque... deixa eu só completar a pergunta dele, ó. Então o Queiroz pagou, segundo aqui, né, 261 mil em dinheiro vivo na escola e no plano de saúde das filhas do Flávio. Câmeras do banco registraram isso. Mentira. Aí você explica. Você acha normal um funcionário pagar as contas pessoais do patrão com dinheiro em espécie? Vilela, você sabia que toda essa espuma, todo esse ataque a tentar destruir a minha reputação, nunca teve início um processo criminal contra mim? Eu nunca respondi criminalmente por isso. Mas o Queiroz assumiu a rachadinha. Assim, o Queiroz tinha ali no gabinete, ele cuidava de uma parte da minha assessoria que trabalhava em rua. Fazia panfletagens, fazia eventos e tal. Ele tinha autonomia sobre esse pessoal e ele fala que ele fazia isso. Foram mais de 30. É um negócio impressionante, né? Então, o Flávio Rachadinha, ele pegou um policial, que é o senhor Queiroz, que é acusado de ser um dos mentores do escritório do crime, para organizar panfletagens, né? Vejam só, a expertise do senhor Queiroz. Você consegue imaginar o Queiroz recrutando pessoas?
E tem outra, o senhor Flávio Bolsonaro. O seu gabinete era ativo, fazia quantas panfletagens por dia? Porque tem uma equipe para fazer panfletagem, como é que é essa história, né? A história não bate. O senhor tem panfleto para mostrar para as pessoas, panfletos dessa época, que tem que ter registro, né? O senhor tem que ter registro. Agora, não adianta o senhor negar o óbvio, né? Porque essas imagens certamente serão resgatadas, as imagens do Queiroz na boca do caixa. O Queiroz, cuja expertise estava longe de ser expertise de ser um panfletador, né? Ele disparava, não era panfleto, não. Ele foi acusado, ele foi envolvido em várias situações envolvendo homicídios. Então não é justamente porque ele era parceiro do Adriano da Nóbrega, que foi considerado o maior matador do Rio de Janeiro na época que ele estava vivo. Então, e que o Flávio Bolsonaro empregou a mãe do matador e a esposa do matador. Então, também era outro panfletador, o Adriano da Nóbrega. Então, essas coisas todas, gente, vão pegar para o Flávio Bolsonaro, não tem como ele escapar disso, né? Mais um trechinho aqui, vamos lá. Assessores meus que foram investigados, quebra de sigilo, né, de 11 anos para trás, Vilela. Você imagina ter que explicar 11 anos para trás de tudo que você passou no seu cartão de crédito, que você pagou. Essa devassa... seu Flávio Bolsonaro, mas político... Sabe quanto... Político tem que ter preocupação, né, com as contas, né? Aliás, enfim, o seu pai, né, ensinou de uma forma muito eficaz para vocês, né, como se rouba dinheiro, se subtrai dinheiro público. Eu não estou fazendo nenhuma calúnia, porque isso já foi dito por várias pessoas que o senhor Jair Bolsonaro ele adulterava recibos para poder receber da Câmara Federal restituição de combustível. Se ele rodasse o tanto de combustível que foi gasto, ele daria voltas ao mundo, né? Então, eram formas bem chinfrins de arrancar dinheiro de todas as formas, porque o clã Bolsonaro nunca pensou que pudesse chegar tão alto. E como eles nunca fizeram nada de importante na vida política, eles achavam que jamais seriam identificados. Então, roubavam mesmo, né? Enriqueceram, juntaram muito dinheiro, eles não conseguem explicar nenhuma das suas conquistas imobiliárias. O Dudu Bananinha passou no concurso para a Polícia Federal, para escrivão da Polícia Federal, jovem, com 20 e poucos anos. Com um ano como escrivão da Polícia Federal, ele comprou um apartamento em Ipanema não, um apartamento em Copacabana. Vamos falar sério, né, gente? O pai dele não tem condição de ter 2 casas na Barra da Tijuca de frente para a praia, gente. Não tem condição. A declaração de bens de Bolsonaro, né, quando ele foi candidato em 2018, era absolutamente incompatível. Não tem como a ex-mulher de Bolsonaro, uma das ex-mulheres, ter saído com 7 imóveis de um casamento, sem falar na dinheirama que eles usaram para comprar imóvel, que é uma coisa absolutamente caracterizadora de lavagem de dinheiro, de corrupção, de bandidagem. E aí, mais uma vez, não é levantar calúnia contra ninguém, apenas são os registros dos fatos. O Flávio Bolsonaro continua também na mesma linha, né? Está atacando o presidente Lula, falando mentira, e aí, por conta disso, o editorial do Estado de São Paulo de hoje foi essa coisa absurda. Mas para o editorial da Folha de São Paulo, quer dizer, do Estado de São Paulo, você pode ofender à vontade. Não tem crime contra a honra no Brasil. Crime contra a honra no Brasil é besteira, né? Agora, é tão impressionante que o próprio jornalão sabe que se o jornal ataca a reputação, a honra de uma pessoa, o jornal é condenado a abrir espaço para a pessoa se defender e é condenado para pagar também indenização. Então, o que o Estado de São Paulo está querendo revogar? A Constituição brasileira, que diz que todos nós temos direito à nossa honra, à nossa dignidade, à nossa vida pessoal. Então, quer dizer, para o Estadão não vale o que está na Constituição, vale a difamação, vale o ataque e que se dane a pessoa que foi ofendida. Olha, se os donos do Estado de São Paulo não têm preocupação com a honra deles, aí o problema é deles. Mas eles não podem querer que as pessoas não tenham preocupação com sua própria honra. Aliás, se eles tivessem preocupação com a honra deles, eles assinavam os editoriais, né? Todos nós saberíamos quem são as pessoas físicas que escrevem aquelas coisas, né? Até para criticar e até para processar também. Bom, eu fico por aqui, gente. Mais uma vez, um grande abraço. Filas estão andando, pessoas estão deixando de ser réis primárias e as filas vão ter problemas sérios para essas criaturas. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau.